Não é todo dia que a gente conversa com uma pessoa que tem uma relação tão bonita, não tem outro adjetivo que eu possa utilizar, com a nossa cultura brasileira e, por que não dizer, com a cultura também de Portugal. Já acho que a gente entra melhor nesse sentido, como Antônio Fagundes. Agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite aqui do canal da Nacionalidade Portuguesa e tenho certeza que essa conversa aí vai ser muito bacana. Carolina, muito prazer em te ver e prazer de saber que o povo português vai estar acompanhando esse papo da gente, né? Agora, a minha primeira pergunta é justamente nesse sentido. Quer dizer, a gente tem aí uma minissérie, né, que é Independências, e daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, que tem, né, essa relação. Estou falando com o rei Dom João VI. Mas eu gostaria de saber da vida do Antônio Fagundes Pessoa. Existe uma relação sua com Portugal? Existe mesmo uma relação assim nesse sentido? Bom, fora o lado profissional, porque meus trabalhos todos sempre passaram em Portugal, né? E foram sempre muito bem recebidos, os trabalhos na televisão, principalmente, né? Eu diria que talvez não tenha nenhum trabalho meu feito no Brasil, nos meus 44 anos de TV Globo, que não tenha passado com sucesso em Portugal. Então, fora essa relação, eu fui já 4 vezes para Portugal com peças de teatro, que também fizeram muito sucesso. A última peça que nós fizemos aí foi Baixa Terapia. Nós tivemos mais de 60 mil espectadores. Isso é um número fabuloso para Portugal. Então, fora essa relação, digamos assim, profissional, eu tenho uma relação afetiva muito grande mesmo, porque eu adoro o país, eu adoro o povo português, eu adoro a comida, os vinhos, eu adoro o sol, a luz de Portugal. E, além disso, eu sou casado com uma filha de português, que é a Alexandra Martins, é filha de português, e estou querendo virar português também. Então, estou nesse processo aí. Está um pouquinho demorado, a burocracia é realmente muito grande, mas eu acho que não vão me negar. E pelo que eu sei, está em boas mãos com os nossos parceiros da Martins e Oliveira. Eu acredito que vai sim dar tudo certo, com certeza. Agora, tem alguma coisa, na tua opinião, que faz com que Portugal seja. Falaste da questão da gastronomia, do sol, da luz, enfim, mas especialmente do ponto de vista da cultura mesmo, que faça Portugal ser tão especial? Tem algo da cultura portuguesa que te atrai? Não sei, a música, o fado, Sim, algo em nós temos especial. uma eterna dívida de gratidão com Portugal pela língua portuguesa, né? Essa língua que a gente brinca que é quase um código secreto, né? Porque só poucas pessoas falam no mundo, mas de qualquer, quer dizer, poucas pessoas são muitas, né? Mas a grande maioria no Brasil, né? E é uma herança fantástica que realmente nos emociona sempre que a gente pensa nela. Mas fora isso, a gentileza do povo português realmente me encanta muito, e, naturalmente, tudo que nós herdamos da cultura portuguesa e que foi mantida no Brasil. Nós, até hoje, não entendemos como, porque foram pelo menos 300 anos até a chegada de Dom João VI ao Brasil e a coroa conseguiu manter a língua portuguesa unida nesse vasto território brasileiro, e isso só a força de uma cultura consegue fazer, né? Agora, tu falaste dessa questão do apreço dos portugueses pelos teus papéis. Tu acreditas que vai acontecer o mesmo quando eles virem, e se já estão vendo, né? Porque hoje a internet leva tudo a todo mundo, essa representação do Dom João VI? Por que a minha pergunta? E aí gostaria de entrar no mérito especial da minissérie. A gente, até hoje, né, estava acostumado com uma interpretação de Dom João, acho que muito mais caricata do que a realidade, né? E essa minissérie, ela explora um outro lado. Na minha opinião, e aí, por favor, né, me corrija se eu estiver errada, mas muito mais real, muito mais frio, mais duro e mais condizente com uma realidade
e que eu acho que é vista de maneiras diferentes, por colonizador e por colonizado, né? Sim. Eu acho que até por isso essa visão deva ser mais bem recebida, né? Uhum. Porque a imagem que a gente tem de Dom João VI, essa imagem caricata, ela foi imposta por poderes, digamos, interessados em caricature, Duralizar. não sei nem falar essa palavra, deixar caricata a imagem de Dom João VI, né? Porque ele foi um estadista do seu tempo, né? Foi o único homem que resistiu, de uma certa forma, a Napoleão, mantendo a coroa portuguesa. Ele enganou Napoleão, né? O Napoleão mesmo reconhecia isso, que tinha sido enganado por uma única pessoa, e foi Dom João VI. E um homem do seu tempo, com todas as mazelas e todas as riquezas do homem do seu tempo. Ele era escravocrata, sim, ele era um genocida, sim, porque ele dizimou os povos originários brasileiros. Ele abriu o mercado brasileiro, mas ele abriu o mercado brasileiro se vendendo para os ingleses. Toda a exploração feita do ouro e das pedras preciosas do Brasil foram entregues na mão dos ingleses por uma dívida de Portugal. Então, quer dizer, mas ele era um estadista, ele tinha uma cabeça de estadista, e existem alguns historiadores portugueses que tentaram trazer de volta essa imagem do Dom João VI, e foi exatamente nesses historiadores que a gente se baseou para seguir adiante com essa não caricatura, essa palavra que eu não consegui falar, não caricatura do Dom João VI. Particularmente, dois deles, que é o Jorge Pedreira e o Fernando Dores Costa, que escreveram um livro que é uma biografia de Dom João VI, onde analisam Dom João VI eliminando essa parte caricata que a gente durante tanto tempo carregou dele, né? Teve algum aspecto em particular que nesse processo de montagem do personagem, né, de estudo e tudo mais, que foi realmente novo para ti a respeito da figura do Dom João, que chegou a te surpreender? Não, sempre me surpreendeu a caricatura, porque a caricatura é um preconceito, né? Principalmente quando ela é mantida em todas as versões, né? A gente acaba até achando que era assim mesmo, porque de repente todo mundo concordou em que ele era daquele jeito, é porque talvez ele realmente fosse daquele jeito. E se a gente analisar, a gente vai ver que mesmo que ele tivesse alguns aspectos caricatos, ele não era assim 24 horas por dia. Então, essa volta em torno de um novo personagem, eu acho que é muito rica, né? No sentido de trazer para nós uma outra visão, onde talvez até a caricatura fique mais forte, né? É mais fácil ou é mais difícil interpretar alguém que viveu há tanto tempo, que já morreu há tanto tempo? Digo, na comparação com algum personagem que também já foi para outro plano, mas que, enfim, que daqui a pouco as pessoas têm uma memória, ou que os registros são muito mais recentes, assim. Porque eu imagino como deva ser difícil ter que construir alguém baseado apenas em registros históricos, né? Apenas em registros históricos. Claro, uma pintura aqui, uma questão ali nesse sentido, mas, enfim, eu acharia mais difícil, mas eu não sou atriz. Como é que é? Eu acho que uma biografia, até uma autobiografia, é sempre uma ficção, né? Por mais que você tenha lembrança das coisas que aconteceram, o teu cérebro romantiza aquilo, ou fortalece algumas coisas que não aconteceram daquela forma, ou não conseguem englobar todas as visões, né, sobre aquele personagem. Então, eu não me preocupo muito com isso, não. Eu acho que a partir de agora nós vamos ter um outro Dom João VI, que é esse que nós criamos, né? Eu costumo brincar que depois que eu fiz Deus, nada mais me preocupa. Pois, imagino. Ó, até saiu um pois aqui. Fagundes, a gente falou do personagem, né? E comecei no mais específico, para agora a gente ir mais para o abrangente.
para quem ainda não assistiu, para quem quer saber mais, por favor, nos conte sobre essa minissérie Independências, estreou na TV Cultura e que, como a gente já comentou, conta a história de uma maneira mais real, né? Eu não sei se mais real, mas abrindo espaço para outras vozes, né? Para a voz dos oprimidos, para a voz dos povos originários, para a voz dos escravizados. Então, é uma, digamos, uma volta nessa história sob um outro ângulo, que eu acho que é muito interessante. E é mais interessante porque foi feito pela TV Cultura. A TV Cultura é uma emissora estatal, de uma certa forma, ela é uma emissora pública, e ela tem como premissa a vanguarda de algumas imagens, de algumas propostas. Né? Eu me lembro sempre do Antônio Abujamra, que era um grande diretor de teatro, que trabalhou muito tempo na TV Cultura, que ele dizia que a TV Cultura era para ser copiada, né? E não copiar ninguém. Então, a proposta de Independências é uma proposta estética, uma proposta de narrativas, uma proposta de novas visões não oficiais da nossa história, que é experimental. Então, tudo no seriado remete a essa experiência, remete a essa diferença das narrativas que a gente está acostumado a ver. Então, talvez algumas pessoas estranhem, porque não tem aquela narrativa que a gente está acostumado, e principalmente não tem o ranço daquelas versões oficiais que a gente ouviu durante tantos séculos, e propostas estéticas de luz e de câmera e de interpretação completamente diferenciadas de tudo que já foi feito até agora. Então, eu diria que é uma ponta de lança, no sentido de que logo, logo estará sendo copiado. Né? O que foi mais difícil até agora? Até agora, modo de dizer, né? Mas enfim, no processo todo, seja da construção do personagem e na questão da minissérie como um todo, assim, o que tu consideras o maior desafio? Eu acho que o projeto todo foi muito desafiador, né? Você vai ver na série que a gente quase não tem cenários, né? Os cenários são indicados. Às vezes aparece uma mesa, às vezes aparece uma cama, às vezes aparece um dossel, mas, de qualquer forma, a coisa é toda calcada em cima do trabalho do ator e em cima do texto, da proposta de análise que o texto propõe, né? Que o texto traz. Então, isso é um desafio, né? Porque você não tem mais nada em que se basear, a não ser no que você está dizendo e na forma com que você está dizendo. Isso, eu acho que foi o maior desafio da série. Mas o resultado é tão impactante que eu acho que o Luiz Fernando Carvalho acertou mais uma vez nas propostas que ele quis fazer. Você acha que num momento assim como esse que a gente vive, e eu nem me refiro à questão eleitoral brasileira, eu digo um momento global como um todo, né? De se ver e se rever muitas coisas. Você acha que essa série cai também como uma luva para a gente olhar para a nossa história de uma maneira um pouquinho diferente e, quem sabe, com mais atenção? Eu acho que essa é a proposta, né? A proposta é realmente, ao trazer essas vozes que sempre foram excluídas, né? Ao trazer esse olhar quase novo, porque a gente não quis, as histórias oficiais rejeitaram, eu acho que faz com que a gente se coloque de uma forma diferente para o futuro, né? Talvez a partir daqui a gente consiga pensar em reabrir a história do Brasil e a história de tudo que aconteceu com a gente de lá até os dias de hoje, né? A gente tem hoje um fluxo inverso, né? Muitos brasileiros procurando Portugal por N motivos. Eu moro aqui para estudar, faço doutorado aqui em Ciências da Comunicação e tenho meu marido e tive uma filhinha aqui também, e, enfim, fiz o ciclo inverso. Como é que você vê isso, assim,
eu não vou dizer essa reordenação, mas esse novo laço que se cria, de certa forma, com mais afinco entre brasileiros e portugueses devido a essa vinda tão grande de gente para cá? Eu acho que esse laço nunca foi rompido, né? Até porque o movimento anterior foi muito forte, né? A vinda de portugueses para o Brasil foi muito forte, não só na época da colonização, como depois mesmo, né? A imigração portuguesa sempre foi muito grande aqui no Brasil, os portugueses sempre foram muito bem recebidos no Brasil, então eu acho que é um movimento natural esse vai e vem, né? E essa troca de informações, essa troca de culturas e de gostos, né? Eu acho que nós só temos a crescer com isso, né? Mas isso, qualquer tipo de imigração, eu entendo que qualquer tipo de imigração tem que ser sempre muito bem-vinda, porque é a partir daí que a gente enxerga o outro e a partir dessa visão do outro que a gente cresce, né? E para a gente encerrar, tem planos de uma vinda em breve para Portugal? Os portugueses que, quem sabe, estejam nos assistindo, querem saber se vem alguma peça de teatro por aí, né? Ou se vem a passeio. Tem planos? Eu quero sim, eu vou montar o ano que vem uma nova peça, e sempre que eu monto uma peça, eu penso quando é que a gente vai para Portugal com ela, mas fora isso, eu quero ir passeando também, porque, como eu já disse no começo, eu adoro essa terra linda, esse povo lindo, e talvez até passeando eu consiga aproveitar um pouquinho mais do que quando a gente vai trabalhando, né? Tem algum lugar que o Antônio Fagundes diz, olha, algum lugar que eu digo, alguma cidade, ou algum passeio, ou qualquer coisa, uma dica de Antônio Fagundes para os brasileiros que vêm a Portugal, o que é imprescindível? Olha, eu tenho até agora uma filha morando em Portugal, casada com um português, então eu recomendo a visita ao Algarve, que é sempre uma região muito bonita, particularmente no verão, aquelas praias extraordinárias, mas fica difícil realmente falar só do Algarve, porque tem tantas regiões lindas em Portugal, todas elas com as suas características tão diferentes, que vale a pena conhecer o país inteiro, né? Olha, Fagundes, muito obrigada por, mais uma vez, né, digo, ter aceito o nosso convite, por esse Imagina, obrigado a bate-papo você. tão leve, tão gostoso, e espero que quando vieres a Portugal possamos repeti-lo, falando sobre o teatro, falando que eu sei que é uma das paixões, falando sobre a peça, né, contando um pouco sobre tudo e quem sabe já com a nacionalidade portuguesa. Quem sabe, então. Grande abraço para você, foi um prazer, viu? Igualmente. Tchau, tchau.